que ninguém nos impeça de derramar o nosso coração na presença do Senhor. Olá, eu sou a Dani Cadori, eu sou teóloga, design de moda, escritora e também criadora do Ministério Online Vem e Vamos, e aqui na internet eu compartilho sobre Jesus e a palavra, e nesse momento nós estamos estudando juntas as mulheres da Bíblia e hoje nós falaremos sobre Ana, a mãe de Samuel. Ana aparece na história logo no início do livro de 1 Samuel. O texto nos diz que existia um homem chamado Eucana e que ele tinha duas mulheres, Penina e Ana. E aqui nós vemos basicamente uma história que nós já vimos na Bíblia, como de Raquel e Lia, se repetindo quando nós lemos que Penina tinha filhos e Ana não tinha filhos, mas que Eucana de fato amava Ana, gostava muito dela. E é importante logo no início da história nós nos lembrarmos como a esterilidade, a infertilidade era vista nos tempos bíblicos, como era algo complicado para a mulher, tanto na questão de posição social, como dentro do casamento, e também como era considerado algo que tinha uma ligação com a bênção de Deus. Então os filhos eles eram vistos como uma bênção de Deus, e a pessoa que não tinha filho, no caso da história Ana, era vista como alguém até amaldiçoada por Deus, desprezada pelo Senhor. Então não ter filhos naquela época de fato era algo que nós não conseguimos mensurar nos tempos de hoje. Por mais que o fato de não conseguir ter filhos no dia de hoje seja algo extremamente doloroso, não pode ser comparado com não ter filhos naquela época, justamente porque tinha diversas outras implicações, não somente não ter o filho em si, mas também as implicações sociais, culturais e também na velhice. Enfim, diversas implicações que nós não vemos mais acontecendo na sociedade hoje, mas acontecia naquela época. Então a infertilidade era algo extremamente complicado. E no versículo 3 do primeiro capítulo de 1 Samuel, praticamente toda a história se passa aqui, nós vemos que Eucana, junto com as suas esposas e seus filhos, todos os anos ia a Siló, no templo, prestar sacrifício. É bem provável que essa ação de Eucana, por não ser mencionada, ligada a nenhuma outra festividade, era algo que era costume dele com a sua família, algo que ele escolhia fazer, como se fosse uma tradição da sua família, e não necessariamente só o cumprimento de uma tradição do seu povo. Então isso já nos aponta que Eucana provavelmente era um homem que tinha bastante fé no Senhor. E nesse momento em que ele ia até essa cidade junto com as suas mulheres, nós lemos que Eucana ele prestava sacrifícios tanto para Penina como para todos os seus filhos, mas na hora de prestar sacrifícios para Ana, nós vemos que ele prestava como se fosse uma dupla porção. O texto nos diz mais especificamente que essa dupla porção acontecia porque ele amava, apesar do Senhor ter deixado ela estéril. Então essa parte do texto onde nós vemos que o Senhor deixou Ana estéril, nos aponta que não era uma casualidade que Ana não podia ter filhos, também não era uma punição da parte do Senhor para Ana, mas que o Senhor estava no controle do ventre de Ana. O segundo ponto que nós temos que observar aqui é essa porção dupla. De fato é uma expressão de difícil interpretação e de também difícil tradução, mas ao que tudo indica era uma tentativa de Eucana de demonstrar mais amor por Ana, mesmo ela passando por essa situação difícil, de valorizar quem era Ana, mesmo diante dessa sua situação. Quando nós olhamos para o verso 6 do primeiro capítulo de 1 Samuel, nós vemos que Penina, que é apresentada como a rival de Ana, a provocava constantemente com o objetivo de irritá-la, que fica muito claro que Penina queria de fato provocar Ana. Ao que tudo indica, esse desejo de Penina tinha muita relação com Eucana de fato amar Ana. Então aqui nós vemos que existia uma rivalidade e que Ana era constantemente provocada por Penina. E o texto aponta que isso acontecia constantemente, ano após ano, então não foi um acontecimento pontual na vida de Ana, e o sofrimento que Ana estava vivendo também não era algo pontual. E ano após ano, quando Ana com a sua família ia para a casa do Senhor, Penina a provocava, e o texto nos diz que Ana chorava e não comia. E um certo dia, diante da tristeza de Ana, da amargura e do sofrimento, seu marido Eucana lhe pergunta: Ana, por que está chorando? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ele está aqui tentando consolar Ana, mas o que Eucana não percebe é que o seu consolo ele chega a ser um pouco tolo diante de tudo que a infertilidade representava para Ana. Não era uma questão de não ter amor,
ela tinha o amor do seu marido, não era uma questão de não estar feliz com o seu marido, ela provavelmente era extremamente feliz com ele. Mas a questão era, tudo aquilo que acarretava não ter filhos, tanto como ela era vista pela sociedade, tanto sobre o seu futuro, tanto como as pessoas julgavam, e talvez até em algum momento Ana acreditava que não ter filhos era um castigo ou algo relacionado a como Deus via ela. Então, o consolo que Eucana tenta dar para sua esposa, ele é um pouco ingênuo, por assim dizer, porque não leva em consideração toda a situação. O texto segue e lança o foco sobre um momento especial em que Ana estava no templo. E o sacerdote Eli, ele estava ali sentado perto da entrada do templo e ele vê como Ana se porta. Ele está observando ela. E o texto nos diz que Ana se levantou com a alma amargurada, chorou e orou muito. E Ana então faz um voto com o Senhor. No versículo 11 nós conseguimos ler exatamente o que ela falou. E foi assim: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Aqui Ana está fazendo um voto muito semelhante como a gente falou do voto de Sansão, o voto de Nazireu, onde o filho é dedicado ao Senhor e ele viveria então dessa maneira por toda a sua vida, de maneira totalmente dedicada a Deus e ao serviço de Deus. Quando nós continuamos lendo o texto, nós vemos que Eli estava observando Ana, que Ana continuou orando, continuou falando com o Senhor. E ele tem uma atitude que nos assombra, espanta, uma atitude extremamente desnecessária, por assim dizer, que ele vai até Ana e repreende Ana, julgando que ela estava embriagada. Ele fala assim: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ele fala isso porque ele observa que ela estava orando de maneira silenciosa, ela somente mexia os lábios, mas ele não escutava o que ela falava e ele estranha essa atitude. Nos espanta também que ele não consegue diferenciar o que é uma mulher se derramando na presença do Senhor do que alguém embriagado. Isso mostra que talvez de alguma certa maneira ele não possuía essa percepção. E Ana responde ele sabiamente, ela diz: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ana então aqui explica sua situação para Eli, que ela não estava embriagada, mas derramando a sua alma diante do Senhor, procurando consolo, auxílio diante do Senhor. É provável que nesse momento ele percebe que a acusação que ele fez não era em nada adequada, tanto porque estar dentro do templo embriagado, como ele considerou que Ana estivesse fazendo, era algo gravíssimo e algo que não deveria acontecer de maneira nenhuma. Então ele percebe isso e ele dá uma bênção para ela. Ele diz para ela ir em paz e que Deus conceda aquilo que ela estava pedindo. O texto nos mostra que Ana então esperava que ele fosse benevolente com ela e que o seu semblante mudou e ela comeu. Essa menção de que o semblante de Ana mudou e que ela comeu mostra que Ana compreendeu naquele momento que ela tinha recebido o que ela estava buscando. Mostra a confiança que Ana tinha no Senhor. Antes mesmo de ter engravidado, Ana demonstra confiança que o Senhor iria agir. O texto continua e nos diz que na manhã seguinte eles voltaram ao templo, adoraram o Senhor e depois voltaram para sua cidade. Que Eucana e Ana tiveram relações e que ela gerou um filho, Samuel. O nome Samuel, ele pode ter vários significados, mas principalmente relacionado a Deus ouvir, o ouvido de Deus. Então esse nome que Samuel recebe aponta que Deus ouviu o pedido de Ana e então lhe enviou Samuel. É um reconhecimento de Ana diante do que Deus fez na vida dela, diante do milagre de Deus que permitiu que ela tivesse Samuel de filho. Nós continuamos a nossa história e nós vemos no verso 21 que Eucana chega ao momento de ir novamente para o templo, provavelmente um ano depois de todos esses acontecimentos que nós já falamos. E daí, nesse momento, Ana fala para ele que não iria agora e queria quando o menino desmamasse e então levaria o menino para o templo e lá ele ficasse. Então aqui Ana está mostrando que ela iria de fato cumprir o voto e entregar o seu único filho para o templo para que ele servisse ao Senhor, assim como ela tinha feito o voto. Enquanto ela derramava o seu coração e ele considerou que ela estava embriagada. Eucana concorda com isso, ele vai pro templo e Ana fica com essa criança até que ela desmame. Ao que tudo indica, uma criança era amamentada até 2 ou 3 anos nesse momento da história, nesse momento histórico. Então Samuel acabou ficando com Ana esses primeiros anos de sua vida.
E depois, ela levou ele para o templo quando chegou o momento. No verso 26, nós vemos Ana falando com Eli. Ela já havia desmamado Samuel e estava levando ele para o templo. E ela fala com Eli. Ela diz o seguinte: Meu Senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui a teu lado, orando ao Senhor. Este era o menino que eu pedia e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a minha vida será dedicado ao Senhor. E ali, Ana adorou ao Senhor. Então, é muitos senhores nessa passagem, a gente pode se confundir com qual senhor Ana está falando em determinado momento. Mas o que ela está fazendo aqui é recordando a cena que ela teve com Eli, aquele momento em que ele confundiu que ela estava embriagada e ele concedeu o pedido que ela orava. Ela destaca que este era o pedido, no caso o menino, e que agora ela estava consagrando o menino ao Senhor. Aqui, Senhor Deus, ela estava consagrando o menino a Deus. E o capítulo termina evidenciando que ali Ana adorou ao Senhor, naquele mesmo local, em que antes ela derramava o seu coração em angústia e amargura. Ela está adorando a Deus pela resposta, pela bênção que Deus deu para ela. No capítulo 2, nós vemos que Samuel permaneceu no templo e ele ia crescendo na presença do Senhor e todos os anos sua mãe, Ana, levava uma pequena túnica para ele. Nós também vemos que o Senhor abençoou Ana e ela teve mais filhos. Samuel não foi o seu único filho. Ela também teve filhos e filhas. Isso significa que a bênção do Senhor na vida de Ana não parou em Samuel, que seria o fruto do voto que Ana fez, que seria o filho que ela entregaria ao templo, mas se estendeu de maneira que ela pode ter mais filhos e certamente também desfrutar da presença desses filhos no seu lar. No capítulo 2, nós também encontramos uma oração de Ana, onde ela está rendendo graças ao Senhor, evidenciando a força de Deus quando ela faz referência ao Senhor ser uma rocha. Nesse momento, Ana reconhece tudo o que Deus fez na sua vida e está prestando gratidão em formato de cântico, oração ao Senhor. É interessante observar que essa oração de Ana tem foco na misericórdia de Deus e na exaltação dos humildes, e é algo que percorre ao longo do livro de 1 Samuel. Então, Ana, de certa forma, aqui já está prevendo o assunto principal daquilo que aconteceria, envolvendo também a vida do seu filho. E um breve adendo é que no capítulo 2 nós também lemos sobre os filhos de Eli, que eles eram pessoas infiéis ao Senhor, eram pessoas que desprezavam a maneira que eles deveriam agir perante o Senhor, eram pessoas que não obedeciam ao Senhor. A palavra diz que eles pegavam uma porção que eles não deveriam dos sacrifícios que eram destinados ao Senhor. Tanto que o Senhor afirma que levantará um sacerdote para ele, que não seriam os filhos de Eli. Nesse mesmo capítulo, nós vemos que Samuel, o filho de Ana, está crescendo na presença do Senhor. O interessante ser observado aqui é que o filho de Ana, aquela que é confundida com alguém embriagada quando está se derramando perante o Senhor, é alguém que crescia e frutificava diante do Senhor. Por outro lado, os filhos de Eli, o sacerdote, que era alguém visto e admirado pelas pessoas, vivem em extrema decadência moral. Muitas vezes a aparência engana. E isso fica claro nesse texto. Eli julgou Ana, mas na verdade o pecado dentro do templo não era o que Ana fazia, mas aquilo que os seus próprios filhos faziam. E é exatamente o filho de Ana que é um sacerdote levantado pelo Senhor, aquela que foi confundida com uma mulher embriagada. E esse texto nos ensina diversas coisas, e a primeira delas é exatamente sobre isso que nós estamos falando. O perigo dos julgamentos. Eli julgou a atitude de Ana, ele julgou a maneira que Ana se expressava perante o Senhor. Mas ele não percebeu e até talvez tenha fechado os olhos para o pecado dos seus próprios filhos. E é exatamente isso que acontece na nossa vida, quando nós gastamos nosso tempo julgando os outros. Talvez você tenha dúvidas sobre julgamento. Tem um vídeo bem antiguinho que eu gravei onde eu falo sobre julgamentos, eu vou deixar na descrição. Se você quiser compreender mais sobre esse assunto, que não é todo julgamento que é errado, que nós não devemos deixar de fazer uma avaliação crítica sobre o próximo, mas sim um julgamento pecaminoso é o que é condenado pela Bíblia. Então, se você quiser entender mais sobre isso, depois você dá uma olhada nesse vídeo. Agora, dando continuidade ao raciocínio da história, muitas vezes nós podemos nos portar como Eli, julgar as pessoas que estão ao nosso redor, mas não conseguir perceber o pecado na vida daquelas pessoas que estão próximas, como era o caso dos seus filhos e muitas vezes até da nossa própria vida. Então, quando nós gastamos o nosso tempo observando o erro dos outros, somente apontando a falha dos outros e querendo entender a maneira que os outros se portam, nós corremos o risco de não estar atentos o suficiente para aquilo que nós devemos estar, que é de fato a nossa vida, a vida das pessoas que estão próximas a nós. E isso nos lembra que nós também não vamos ter o controle sobre o que as pessoas vão falar de nós.
Ana não tinha o controle para o que Eli pensaria dela ou qualquer outra pessoa que a visse. Mas cabe a nós não vivermos com medo e nos moldando ao julgamento do próximo, moldando as nossas atitudes se vão nos julgar ou não, mas sim voltando toda a nossa vida e nosso coração ao Senhor, tendo em primeiro lugar a preocupação de como o Senhor nos encontrará e nos verá, como foi o caso de Ana. O segundo ponto é que as aparências, elas enganam. A aparência de Ana era de alguém embriagada, enquanto ela estava derramando o seu coração. Se nós olharmos para os filhos de Eli, certamente a aparência deles nos convenceriam que eles eram homens de Deus, mas eram homens que na verdade viviam contrário à palavra de Deus. Então esse texto nos mostra como as aparências podem nos confundir, nos enganar e fazer com que nós pensemos que muitas vezes o que as pessoas veem ou o que nós vemos é o que de fato importa. Nós precisamos lembrar de não viver julgando com base nas aparências e indo além, não viver com base na nossa própria aparência. Muitas vezes, talvez para adorar o Senhor e estar fazendo a vontade do Senhor, a nossa aparência vai estar contrária àquilo que nós desejamos. Nós vamos estar demonstrando algo contrário daquilo que nós desejamos, ou talvez sendo considerados pessoas diferentes daquilo que nós desejamos. Em alguns ciclos que pessoas estão inseridas, se elas proferem sua fé em Cristo, elas acabam sendo consideradas menos intelectuais e inteligentes, porque aquelas pessoas são descrentes e não acreditam no Senhor, e consideram todos os que acreditam inferiores. Em alguns momentos, viver como alguém temente a Deus faz com que nós sejamos considerados inconvenientes. Quando alguém conta uma piada contrária ao Senhor, uma piada que vai contra os princípios de Deus e nós não damos risada em conjunto, ou quando nós apontamos falhas e pecados que nós não concordamos, então nossa aparência, ou aquilo que os outros vão ver, não é o que deve guiar a nossa vida. Obviamente nós devemos cuidar com a aparência do mal, mas o que deve guiar as nossas ações e as nossas atitudes é como o Senhor nos vê. O terceiro ponto que essa história nos ensina é que Ana derramou o seu coração no lugar certo. Ela derramou o seu coração na presença do Senhor. Ela responde ao profeta: eu estou derramando o meu coração, estou amargurada, angustiada. Para Eli, ela evidencia que diante da sua angústia, o que ela faz, a sua ação é se derramar diante do Senhor. E a verdade é que quando nós estamos angustiados, amargurados, tristes ou preocupados, nós podemos nos derramar em diversos lugares. Ou nós podemos nos afundar também em diversos lugares. Nós podemos nos afundar num sofá vendo Netflix para esquecer do nosso problema. Nós podemos derramar a nossa frustração em pessoas que não têm nenhuma relação com isso. E aqui eu não falo derramar em busca de ajuda e auxílio, mas de culpabilizar o outro ou de despejar nossas frustrações. Nós podemos nos afundar em compras, em vícios, em diversos locais, mas Ana sabia onde ela deveria derramar a sua dor para encontrar cura e ser cheia daquilo que ela deveria ser cheia, e era a presença do Senhor. Então nós precisamos, dia após dia, aprender aonde nós nos derramamos, na presença do Senhor. Aonde nós devemos ir, tanto nos momentos de alegria como de tristeza, na presença do Senhor. Ana é um exemplo disso. Na tristeza, se derramou no Senhor. Na alegria, rendeu graças orando e glorificando ao Senhor. Que nós tenhamos uma vida por completo derramada aos pés de Jesus. Por mais que em alguns momentos isso possa ser desconfortável, como certamente foi para Ana quando foi julgada, ela sabia onde se derramar e era ali que ela estava. O quarto ponto que essa história nos ensina, que certamente existem muitos outros pontos, é que Ana, ela manteve o seu voto. Depois que o Senhor faz o milagre na vida dela, ela engravida e tem Samuel, ela mantém o seu voto. Ela não muda o voto que ela fez com o Senhor, ela é fiel nisso. Indo além, depois do Senhor realizar o milagre na vida de Ana, como ela age? Rendendo graças ao Senhor, engrandecendo ao Senhor e evidenciando o poder do Senhor. Mas quando nós olhamos para a realidade hoje de muitas pessoas que buscam ao Senhor, nós vemos uma busca interesseira, e essa é a palavra, exatamente essa palavra, é uma busca interesseira, é uma busca para que o Senhor faça. E nesse momento, quem busca Deus somente pelo que Ele pode fazer, no momento que Deus faz, a pessoa vira as costas para Deus. E eu conheço diversas histórias de pessoas que buscaram o Senhor porque queriam uma bênção específica, queriam algo de Deus, queriam que Deus realizasse algo, e no momento em que Deus realizou, elas simplesmente viram as costas para o Senhor como: agora não é mais necessário o Senhor na minha vida, eu tenho aquilo que eu queria. Mas essas pessoas provam que, na verdade, elas não tinham um amor genuíno, elas não tinham um derramar genuíno na presença de Deus. Elas somente buscavam o seu interesse, elas agiam como pessoas interesseiras. E por mais que elas tenham tido a bênção aqui na terra, elas não irão desfrutar de viver como alguém que anda ao lado do Senhor,
que abençoa, mas que continua sendo um Deus de amor, bondade e justiça, mesmo quando a bênção não vem como nós esperamos. Que nós possamos viver vigiando para não agirmos como pessoas interesseiras, que a nossa conduta diante do Senhor não mude quando a bênção vem ou quando a bênção não vem, que nós sigamos derramando o nosso coração dia após dia aos pés do nosso Senhor Jesus. Minha oração é que o Senhor nos dê um coração que busque a Ele em toda e qualquer situação, um coração que se derrame na presença dEle, na aflição e na alegria, um coração que esteja firmado nele nos dias difíceis e na bênção. Um coração que não se preocupa com a aparência, mas que se preocupa com aquilo que Deus vê em primeiro lugar. Porque a história de Ana e de Samuel mostra a diferença da vida de alguém que tem um coração que se derrama na presença do Senhor. Essas são as pessoas que crescem também na presença do Senhor. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, você já sabe, não deixe de deixar seu like, curtir, comentar. E também se inscreve aqui no canal, muita gente vem e não se inscreve. Quando você se inscreve, você me ajuda a continuar produzindo vídeos pra cá. E eu te encontro aqui no próximo vídeo.